Meu nome é Joelis e o nosso trabalho da disciplina de MAC sobre árvores ficou com o tema Akinator. Nós especificamos a um tema principal, que seria o desenho do Ben 10 clássico, que seria mais fácil, digamos assim, de trabalhar com esse sistema de árvores. Bom, meu nome é Ítalo Henrique e eu vou apresentar como funciona o Akinator. O Akinator funciona usando um algoritmo baseado em árvores de decisão e um enorme banco de dados para adivinhar o personagem em que você está pensando. Aí tem a ilustração, a imagenzinha. Agora vamos falar sobre o motivo da escolha. O motivo da escolha do Akinator. Escolhemos o Akinator porque ele é um exemplo interessante e divertido de inteligência artificial aplicada a jogos. Ele mostra de forma simples como funciona a tecnologia por pensar, aprender com as respostas dos usuários e melhorar com o tempo. Além disso, o Akinator desperta curiosidade e torna o aprendizado sobre algoritmos IA mais leve e interativo. Como a Akinator impacta o mundo real. Tecnologia acessível popularizou o entendimento de algoritmos de árvore de decisão e sistemas especialistas para o público geral. Ele mostra de forma lúdica como o software pode aprender e fazer inferências complexas a partir de dados, desmistificando um pouco o funcionamento interno da IA e do machine learning para usuários casuais. É um modelo de banco de dados colaborativo, porque ele funciona por causa do seu vasto banco de dados e é constantemente atualizado pelos próprios usuários quando o gênio erra. A influência na cultura pop e no entretenimento, ele se tornou um marco na cultura, na internet, muito meme, jogo, vídeo, todo mundo conhece o Akinator, por causa das suas discussões, se ele lê ou não sorrimente. Ele é, enfim, frequentemente está viralizando o vídeo corredor do Akinator. Curiosidade, o valor de curiosidade e engajamento, o principal impacto é o engajamento e a diversão que proporciona a milhões de pessoas em todo o mundo. Ele oferece uma experiência de usuário simples, mas surpreende que estimula a curiosidade sobre como a mágica funciona. Inovação em jogos de adivinhação, ele revolucionou o nicho de jogos de adivinhação, né? Que é o antes e o depois do Akinator. Todo mundo conhece o Akinator, mostrando como a tecnologia pode simular a leitura da mente humana de uma maneira eficaz usando lógica e estatística. Em resumo, o Akinator não muda o mundo com grandes transformações sociais ou econômicas, mas tem um impacto real e duradouro, né, a popularizar conceitos tecnológicos complexos na mente das pessoas e demonstrar o potencial da coleta de dados e algoritmos de forma divertida e acessível. Algumas curiosidades? Ele não é árabe, é francês, origem francesa. É um software francês criado em 2007 pelos desenvolvedores Jeff Deleur, Arnaud e Olivier, da empresa Eloquence. Aí foi inspirado num clássico jogo de adivinhação, o 20K, o 20 perguntas, mas aprimorado para o formato digital e com um banco de dados imensamente maior. Ele não lê, né, nossas mentes. Ele pode errar e com isso aprender o que a pessoa queria adivinhar, né? E personagens muito obscuros, com pouca informação, essas coisas, é difícil, ele vai errar, mas ele vai aprender por causa das nossas perguntas e para fornecer informações a ele e com isso ele vai aprender, expandindo seu conhecimento. Indo para o código, nós usamos o sistema de modularização, que dividimos em dois pacotes principais, o core e o why. O core ele está localizado à parte de geração do código do jogo, e o why a interface da aplicação. No arquivo mensagem dentro do pacote why, nós temos a função escrever lento, que ele cria um efeito de digitação para a introdução do jogo. Aqui nós temos as principais importações e a biblioteca Sleep. Aqui nós temos a função introdução ao jogo, que dá mensagem de boas-vindas e explica como funciona o jogo, de forma breve. No menu, nós temos a importação da biblioteca System e da função name da biblioteca OS. Nessa função limpar terminal, ela limpa o terminal para deixar de forma visível uma apresentação melhor do código. Aqui ele verifica se o sistema operacional é NT para o Windows e dá um system CLS para limpar o terminal.
ou se não for o Linux ou Mac, ele dá um clear. Aqui nós temos a função de opções do Akinator, que ele vai mostrar aqui todas as opções de sim, provavelmente não, não sei corrigir. Aqui dá uma entrada válida do usuário. Indo para o arquivo core, nós temos o arquivo de perguntas, onde nós temos uma pergunta de raiz fixa, as perguntas de subdivisão, para poder ficar dividindo ali se é herói, vilão ou, ou qualquer outro personagem, e o mapa de ramificação. Ele é usado aqui apenas para a inicialização do arquivo JSON, que tem um trio de heróis com a Gwen e o Max, os aliens de fogo Chama e Diamante, e os vilões, os aliens, que seria o Vilgax e o Fantasmático. Nesse arquivo personagem, nós temos uma lista que representa um banco de dados com todos os personagens. Nós temos as chaves de nome, tipo, grupo e descrição do personagem. Aqui nós temos todos os personagens que apareceram no Ben 10 clássico. Não todos, mas a grande maioria. Aqui é onde nós rodamos o código principal. Nós temos as principais importações que usaremos dentro desse arquivo. Aqui nós temos a classe personagem, que ele é usado como palpite final, e a instância dos personagens, em que ele cria a instância com os atributos de nome, tipo, grupo e descrição. O método de serialização, ele transforma o objeto personagem, que o Python não consegue salvar diretamente esse método em um arquivo JSON, ele primeiramente transforma em um dicionário e assim sim consegue salvar em um arquivo JSON, passando o tipo de nó sendo uma personagem, o nome, o tipo, o grupo e a descrição. Na classe nó árvore, que seria o nó intermediário, ou seja, a pergunta, nós temos um método construtor, em que ele vai fazer a pergunta, que ele vai ter os atributos de pergunta, nó sim, nó não. O método de serialização, que faz exatamente a mesma coisa, que não consegue transformar em um arquivo JSON e transforma em um dicionário. As funções de manipulamento de dados e o arquivo JSON, primeiramente ele vai carregar todos os personagens da lista de personagens. Ele retorna uma lista comprimida, ou seja, uma lista por compressão, com todos os personagens do construtor da classe personagem, assim instanciando todos eles. Aqui nós temos a função buscar personagem, que ela auxilia na construção da árvore e no modo aprendizagem, que nós falaremos mais à frente. É aqui ele encontra o personagem dentro do banco de dados e, a depender se ele existe ou não, ele retorna ou ele ou um valor none. Essa função construir nó recursividade, ela constrói o objeto personagem ou nó árvore a partir de um dicionário de som. Ele verifica o tipo de nó, se é uma pergunta ou personagem, e se for um personagem, ele cria o objeto personagem. Se não, ele chama a si mesmo para construir os nós sim e os nós não a partir de dados do arquivo JSON. Ele garante que toda árvore seja de forma aninhada e seja reconstruída em objetos. Nessa função salvar árvore, ela seria uma persistência do dado de som. Ele converte toda a árvore completa em um dicionário de som e tenta abrir. Se não conseguir, ele vem para ele falarei mais à frente. A função que carrega a árvore e a estrutura dela é essa função carrega a árvore JSON, em que ele verifica se o arquivo ele existe. Se não existir, ele retorna um none e informa lá que não tem. E se ele existir, ele carrega todos os conteúdos do arquivo JSON, transformando ele transforma o dicionário JSON em uma estrutura de objetos do nó árvore e personagem, assim iniciando a reconstrução da árvore. Na lógica de inicialização e construção, ou seja, o arquivo JSON inicial, nós temos a função construir sub-árvore inicial a partir do mapa. Ela recebe aquela receita do banco de dados, que seria o do mapa fixo. Ele pega a receita pré-definida do mapa e cria
Ele cria todas não, ele cria apenas as iniciais, as partes iniciais da árvore. Caso essa receita não seja encontrada, ele vai desse print e vai informar o usuário que não conseguiu encontrar. A lista de perguntas, ele vai receber essa receita de pergunta. Nós temos a pergunta fixa, que seria aquela lá inicial do banco de dados. Se o destino for sim ou não, ele vai cair aqui. O destino sim, ele vai receber o próximo nó. Sim, próximo nó. Se o destino sim é outra receita, ou seja, no mapa de ramificação tiver outras perguntas, ele chama a si mesmo, continuando toda a subárvore abaixo dela. Se não, ele vai buscar o personagem, ou seja, se o palpite final for a hora de ser chutada, ele vai buscar esse personagem naquela minha lista de dados. E aqui se o destino for não, que é a mesma coisa desse destino sim. Aqui caso ele não consiga encontrar o personagem ou o destino da árvore, ele vai informar o usuário e retorna as perguntas e os nós. Essa função, inicializar árvore padrão, ela só é usada uma vez, quando o arquivo JSON ele não está criado dentro do seu programa. Ela vai, ela vai pegar todas aquelas perguntas do trio de heróis Alien, Fogo, Cristal e Vilões, que é as perguntas iniciais, e vai criar elas. Aqui ela vai ser usada para diferenciar e vou fazer essa pergunta. Seu personagem é um vilão antagonista? Se for sim, ele vai para essa parte de vilões. Se não, ele vai para a parte de heróis e aliados. Aqui nós temos a pergunta de raiz fixa. Seria aquela pergunta: o seu personagem é um alienígena? Aqui a construção final, que liga todos os ramos. Na lógica do jogo no terminal, nós temos a função navegar pergunta, que ela determina todos os próximos nó com base em minha resposta. Aqui nós temos um 35, que seria sim, provavelmente sim e não sei. Aqui não e provavelmente não. E o else, que ele vai retornar um none. Nesse nó atual, ele vai receber o nó sim e o nó não. Indo para a função que roda o jogo de forma recursiva, aqui nós criamos uma lista com o histórico das perguntas feitas, que ela é muito usada na opção de corrigir. Que se ela não estiver inicializada, eu vou criar ela com uma lista vazia. Aqui ele cria uma raiz da árvore com o nó atual da pergunta, ou seja, a pergunta ou personagem. Aqui é a condição de parada. Caso o caso base, ou seja, o palpite. Se no atual for uma pergunta, for um personagem, o Akinator ele vai chutar. Aqui ele vai dizer qual é o palpite dele. Aqui ele vai dizer qual é o palpite dele, dizendo o nome do personagem e todos os detalhes dele. Aqui ele vai coletar, dando esse loop que vai aceitar ou sim ou não, perguntando se acertei ou não, e vai retornar ele pausado mais tarde. Se não, é o caso recursivo, que seria as perguntas. Aqui ele vai fazer a pergunta e vai chamar a função de opções do Akinator, que está em um while menu, que seria 1 a 6. Se eu quiser corrigir, voltar à pergunta anterior, eu vou dar um pop zero, um pop, na última pergunta do histórico de perguntas, que seria a minha lista. Se não houver nenhuma pergunta desse meu histórico, eu estou voltando para a minha raiz da árvore, ou seja, a pergunta inicial. O seu personagem é um alienígena? E aqui retorna novamente. Se não, se ele quiser voltar para a pergunta anterior e tiver feito mais que uma ou duas perguntas, ele vai voltar para a pergunta anterior e aqui ele vai chamar a si mesmo com aquele nó que já foi passado, a pergunta anterior. Que eu vou adicionar as perguntas feitas à minha lista de histórico de perguntas, com o nó atual e o nó de pergunta, junto com a minha resposta, e ela chama a função para ir para a próxima pergunta, ou seja, o palpite final. Caso a árvore esteja incompleta, ela precisa adicionar os personagens, aqui dizendo que vou ensinar um novo personagem, e vai retornar de forma recursiva para determinar o próximo nó. Vai ficar aqui em loop até o caso base.
Bom, na lógica de aprendizagem, eu criei essa função aprendendo novo personagem, em que ele cria um novo personagem ou uma pergunta e insere na árvore JSON, de arquivo JSON. Ele permite que eu crie um caminho para os personagens que já estão ou não estão dentro do banco de dados, e ela é chamada quando o Akinator erra. Aqui eu vou receber um novo nome, que seria o nome correto do personagem. Vou dizer qual era o personagem que você estava pensando. E vou verificar aqui na função buscar personagem se ele existe, se ele existe dentro do meu banco de dados. Se ele existe, eu vou printar dizendo personagem encontrado na base, criando um novo caminho. Se não, eu vou pedir todas as informações, pedir o tipo dele, o grupo e uma breve descrição dele. E vou instanciar ele na classe personagem com passando um novo nome, com os atributos, um novo tipo, um novo grupo e uma nova descrição. Após esse bloco, eu vou coletar a pergunta de diferenciação, que vai diferenciar o palpite errado dele do meu palpite certo. Vou perguntar. Nova pergunta, exemplo. O seu personagem é feito de fogo? Vou lá e digito. E vou dizer se a resposta é sim ou não para aquela pergunta. E vai dar uma resposta válida de sim ou não. Se o histórico, se não houver histórico, não salva o novo personagem. Aqui ele encontra o nó pai a ser substituído. Nesse, o novo nó de pergunta que será substituído é o palpite errado, que vai na classe de nó árvore, passando no parâmetro de nova pergunta. Aqui nós temos a reorganização da árvore, em que o novo nó aponta para o personagem correto e o palpite errado. Se a resposta for sim, ele vai substituir no nó sim, o novo personagem, e aqui eu vou colocar o palpite errado. Se não, faz o contrário. A correção, ela conecta o novo nó ao nó pai, substitui o palpite errado. Ela altera o ponteiro do nó pai para apontar para o novo personagem, inserindo assim o novo conhecimento e o aprofundando a árvore. Se for sim, provavelmente sim ou não sei, nó pai, nó sim, ele vai substituir um novo nó de pergunta. Se não, vai ser na parte de não, provavelmente não. Aqui vai, se tudo der certo, ele vai dizer que o novo conhecimento foi adquirido e vai dizer o nome do novo personagem e a pergunta for adicionadas e vai retornar true usando o flag e, e novo personagem, que será usada no main. No main, nós temos as principais importações dos pacotes UI e Core. Aqui nós temos a função introdução ao jogo, que ela dá uma breve explicação do jogo. Esse bloco if name igual a main, ele garante que o programa só seja iniciado nessa parte do main. Nós temos o loop principal, que ele vai carregar todos os personagens, carregar a árvore, ele vai verificar que se o arquivo JSON está criado no meu programa, se não, ele vai criar e salvar essa árvore. O nó raiz selecionado é a raiz do jogo, seria a pergunta fixa. Aqui nós vamos chamar a função jogar terminal. E aqui, após todo o procedimento, se naquela parte de que ele pergunta, acertei o personagem? Se for sim, ele vai printar. Ótimo, adivinhei certo mais uma vez. Se não, e vai mostrar o nome do personagem. Se não, ele vai dar essa mensagem, bravo, você me venceu. E vai perguntar se eu quero adicionar um novo personagem. Se quer entrar no modo aprendizagem do Akinator. Se sim, eu vou chamar aquela função aprender um novo personagem. E se tudo der certo, aqui for true, aqui for true e tiver um novo personagem, ele salva na árvore, atualizando ela e vai dizer conhecimento salvo com sucesso. Aqui é para iniciar outra rodada. Aqui é todo o arquivo JSON. Eu já editei ele de forma que tenha todos os personagens lá do banco. Ele fica bem grande. Aqui, na parte do main, quando eu vou rodar o jogo, ele vai dizer, ó, bem-vindo ao Akinator. Olá, eu sou o Akinator. Pensei em um personagem do Ben 10 clássico, que é o nosso tema, que eu vou tentar adivinhar quem é. Dando um Enter, ele vai perguntar: o seu personagem é alienígena? Bom, eu pensei em quem? Eu pensei no Massa Cinzenta. Ele é assim. Ele tem poderes de fogo? Não, ele não tem poderes de fogo. O seu personagem é baseado em uma lenda do folclore brasileiro? Não. Seu personagem tem corpo feito de cristais? Não. O seu personagem é baseado em forma de tecnologia? Não.
Seu personagem tem super força? Não. O seu personagem é intangível e tem a forma de um fantasma? Não. Ele não tem a capacidade de voar. Ele não tem o formato de um peixe. Ele não tem o corpo mumificado. Ele não é capaz de descer eletricidade. Não possui vários olhos. Não consegue comer qualquer coisa. Ele é pequeno e muito inteligente? Sim. Esse seu personagem é o ser mais inteligente da galáxia? Seria o Azimuth? Não, ele não é. Ele vai dar o palpite. É o Massa Cinzenta? Sim, ele é o Massa Cinzenta. Quer dizer, ótimo, eu adivinhei. Eu deixei um personagem separado que seria o XLR8. Ele não está adicionado nessa minha árvore de JSON. Então eu vou mostrar aqui como seria adicionando esse novo personagem. Eu vou verificar. O XLR8, ele é um alienígena? Sim. Ele não tem poder de fogo. Como o arquivo JSON ele é meio que fixo, vai sempre se perguntar as mesmas perguntas. Para poder fazer de forma random, eu teria que ficar apagando esse arquivo JSON. Mas daí eu teria que perder todo o processo de aprendizagem dele. Então nem faz sentido. Aqui nós temos outras perguntas, que vai perguntando aqui se se tem uma super força, não. Ele tem a forma de fantasma, não. Tem a capacidade de voar, ele não tem a capacidade de voar. Tem a forma de um peixe, não. Tem o corpo mumificado, não. Ele é capaz de desferir descargas elétricas, não. Ele não possui vários olhos. Consegue comer qualquer coisa, não. É pequeno e muito inteligente, não. Tem a forma de um cachorro fera, não. Ele é um vilão antagonista, não. Ele não é feito de cipós. Ele não é do sexo feminino. Não transforma em uma esfera. Aqui, o caso base dele vai ser sempre o diamante. Então ele vê aqui como ele não conseguiu encontrar. Ele vai dizer se o seu meu personagem é o diamante. Aí eu vou dizer que não. Bravo, você me venceu. Desejo ir para o modo de aprendizagem? Sim. Aqui eu vou botar qual era o personagem que eu estava pensando. XLR8. Aí vai dizer encontrado na base. Eu tinha esse personagem abaixo, só que ele não estava adicionado. E vai criar um novo palpite. Vou botar o seu. Novo pergunta. Seu personagem, ele ele é. Ele tem super velocidade? A minha resposta para ele seria sim. Aqui vai dizer conhecimento adquirido e inicia a próxima rodada, se eu apertar Enter. Vou tentar buscar ele novamente. Ele é um alienígena, ele não tem poderes de fogo, ele não é baseado nas coisas. Não, 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 não. Não possui vários olhos, não consegue comer qualquer coisa, ele não é muito inteligente, ele não tem a forma de cachorro fera, não é um vilão, não é feito de cipós, não é de sexo feminino, ele não tem a capacidade de se transformar em uma esfera de alta velocidade, ele não tem, e sim, ele tem super velocidade. Ele vai vir aqui e vai chutar. Eu vou dizer que sim, e vai dizer, seu personagem, eu adivinhei mais uma vez. Agora nós podemos também adicionar personagens fora do banco de dados. Eu vou adicionar a Gwen 10, que é uma forma meio que canônica da Gwen. Não canônica, na verdade. Ela não é uma alienígena, ela não é uma vilã, ela é do sexo feminino. Não, ela não possui poderes arcanos, ela não tem a pele escura. Ele vai chutar aqui em Gwen 10, a Gwen Tennyson. Eu vou dizer que não, eu vou dizer que sim, e vou dizer Gwen 10. Ele vai dizer, ó, personagem novo para a base, coletando informações dela. Qual o tipo dela? Ela é humano. Ela é herói, que seria a forma, seria um universo em que quem coletou o Omnitrix não foi o bem,
e sim a Gwen. Eu vou dizer uma breve explicação, é exatamente isso que eu disse. Uma versão alternativa da Gwen em que ela encontra o Omnitrix ao invés do bem. Dá um enter. Seu personagem, o seu personagem possui o Omnitrix? Uma interrogação. E vou dizer que sim. Vai dizer aqui conhecimento adquirido. E eu posso rodar. Mesmo se eu fechar o programa aqui e rodar novamente, que vai dar essa mensagem de boas-vindas. Vou dar o Enter e vou tentar buscar ela novamente. Ela não é alienígena. Ela não é um vilão. Ela é do sexo feminino. Ela não possui poderes arcanos. Ela não tem a pele escura. Ela possui a Omnitrix? Sim. E aqui vai dizer a Gwen 10. Eu vou dizer que sim e posso iniciar outra rodada. Aqui, ó, essa árvore vai ser sempre atualizada. Aqui foi a parte onde eu adicionei a Gwen. O próprio Jason adicionou a Gwen com a minha pergunta, o tipo e tudo mais. E aqui, onde adicionou o XLR8.